a paz do Senhor, boa tarde, querido irmão, Deus abençoe, graça, paz, bênção, alegria no Espírito, amém? Glória a Deus, consagrar esse tempo de oração, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Ebenezer, até que nos sustentou, Senhor. Senhor, graças, Senhor, te rendemos por mais um dia, obrigada por tudo, Senhor. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor, rendendo glórias, louvores e adoração. Paizinho Santo, cobre tudo que temos e somos com o sangue de Cristo e guarda, Senhor, tu que estiver ligado a nós, direta e indiretamente. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, sobre raízes. Onde estão nossas raízes, E nós vamos falar sobre raízes em Deus. Nós vamos ver isso através da palavra de Deus, que está lá no livro de Jó 14, 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus, aleluia. Palavra de Deus, A gente vai lendo ali todo o verso 14 e ali vai expressando, Que é sobre a vida do homem, a sobreveza, o seu tempo. E aqui a palavra de Deus, ela compara, Nossa vida como sendo uma árvore, Então ela fala que tem momentos, São duas condições dessa árvore, que tem momentos em que aquela árvore, ela passa por uma poda, ela é cortada e ali novamente ela revive, novamente ela dá ramos, novamente ela está revivendo, Mas existe uma situação, que é quando ela está envelhecida na raiz. Então, quando ela está envelhecida na raiz, a palavra de Deus diz que o tronco, ele morre, ele cai no pó, Então, como as árvores, Então, o tronco, as suas folhas, os seus galhos, são o que mostram o renovo. Essa árvore está renovando. Por quê? Porque está mostrando para fora o seu renovo, está aparecendo um galho, está aparecendo uma flor, um fruto, um ramo. Assim é a árvore quando ela é podada, Mas as raízes são onde é a vida da planta, É onde fixa a planta no lugar, ela alimenta a planta, ela puxa o nutriente, ela puxa a água, Então a palavra de Deus diz que quando aquela raiz, ela estiver ali, sem vida, sem força, estiver envelhecida, mas que quando chegar a temporada da chuva, quando vier água, quando vier aquela irrigação, quando vier água sobre ela, que é o cheiro das águas, elas brotarão, a raiz ficará novamente tendo uma força, Ela vai alimentando com a chuva, vai ganhando uma força, vai ganhando uma vida, ela vai realmente, Ela vai retornando à vida, ela vai revivendo, ela vai brotando novamente através de uma raiz bem irrigada, E assim também são as nossas raízes com Deus. Então existem raízes que nós precisamos realmente arrancar das nossas vidas. É tudo aquela raiz que ela não é fixada em Deus. Então, às vezes nós passamos por alguns processos, que nós temos que cortar troncos, que nós temos que cortar os galhos, mas muitas vezes nós também temos que arrancar raízes, Muitas vezes, quando Deus quer nos transportar de um lugar para o outro, o Senhor arranca com a raiz, Porque a raiz é a seiva, a raiz é onde puxa todo o alimento, então o Senhor arranca e transporta e bota numa outra terra. Eu passei, por um momento assim que eu passei por esse processo, de arrancar raízes. Então, muitas vezes a gente diz assim, mas eu não tenho raízes para ser arrancada, Então, nossas raízes, às vezes, elas têm que passar por renovo, Ela passa por um renovo, tem que receber a água do Espírito, da água da palavra, o reforço do céu, A oração que vai regando com... Então, é uma presença do Senhor que alimenta nossas raízes. Nossas raízes, quando elas colocadas em Deus, elas trazem um sustento, nós estamos sendo sempre renovados, avivados e recebendo, da parte do Pai, toda a força que nós necessitamos para a nossa vida. Então, nossas raízes, elas têm que se fixar em Deus, Então, nós temos que fixar em Deus nossas raízes para elas serem alimentadas, sustentadas, brotar, reviver, É onde o Senhor vai nos plantar. Então, Ele nos planta nele. E a partir dali, Ele faz o quê? Ele vai fazendo o replantio, Ele vai fazendo as podas. E assim Ele vai fazendo com a nossa árvore, com a nossa vida. Então, eu passei, Agora a gente vai contar ali o testemunhozinho. Às vezes a gente faz umas coisinhas assim, mas a gente conta. Então, eu passei por uma situação assim, mais ou menos nessa época, 2 anos atrás, eu decidi que eu ia para São Paulo.
né? Eu senti no meu coração que era tempo de buscar, né? Buscar unção nova, um óleo fresco. E ali já começava a surgir alguns indícios, né? Mais ou menos isso, de um ministério e de missões que o Senhor tinha me dado. O Senhor me deu um projeto e eu queria ampliar a visão desse projeto. Então eu disse, eu vou para São Paulo. E eu fui, né? E eu fiquei lá por São Paulo um bom tempo e ali quase um ano que eu fiquei, depois eu tive que voltar, né? Foi um momento em que eu não pude mais ficar e eu tive que voltar. Então, quando eu voltei, né, eu perguntei, mas Senhor, né, eu não me conformava pela volta, né? Eu achava que ali já ia ser meu lugar, né? Então, eu achava que muitas coisas seriam feitas naquele tempo e não foram. Nada fluiu ali, né? O que fluiu realmente foi o que eu recebi. Então, eu lembro que quando eu voltei, eu perguntei, mas Senhor, né, por que, Senhor? Por que não fiquei? Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Os porquê, né? E aí o Senhor falou, né, para mim, filha, é porque tu ainda tinha muitas raízes que ficaram aqui atrás e tu precisavas arrancar, sabe, essas raízes. Eu teria que tirar tuas raízes daqui para replantar outro lugar, porque a raiz, você não tira uma raiz simplesmente replanta, não, você retira aquela árvore com toda a sua raiz e você pode replantar, né? Então o que aconteceu? Comigo eu tinha muitas raízes que ficaram, né, para Santa Catarina, então essas raízes elas me puxaram, né? Elas me puxaram para pessoas, me puxavam para ambientes, me puxavam para lugares, né? Para sentimentos, para emoções, puxavam assim para a família, enfim, eu tinha muitas raízes que me faziam fixar aqui. Então, por estar fixada aqui, as minhas raízes elas estavam tão enraizadas, né, em tudo isso, nesses ambientes, em pessoas, em lugares, e que eu não tinha como arrancar a raiz sem que houvesse feridas, sem que houvesse danos para aquela plantinha que era eu, né? Então, quando eu cheguei com o Espírito Santo e o Espírito Santo começou a falar sobre arrancar raízes, eu não entendi nada, eu estava numa sensação ruim, porque eu queria ficar, eu não queria voltar, e por que o Senhor fez isso, me levou e agora me trouxe, né? Havia muitos questionamentos, enfim, né? Então, quando o Espírito Santo começou, né, a mostrar que eu tinha raízes e que eu precisava arrancar aquelas raízes, né? Aí eu comecei a passar por todo esse processo, né, de arrancar raízes, né? Tira isso, se desprende disso, se desprende daquilo. E ali eu entendi que aquele processo do Senhor era um processo de fixar raízes em Deus. Às vezes nós fazemos o processo um pouco inverso. Às vezes nós botamos os troncos e os galhos fixados em Deus, que nem uma orquídea, e as raízes nós botamos em lugares, em pessoas, em situações, em emoções, né? Então nós fazemos tudo ao contrário, é como se a nossa plantinha tivesse plantada de cabeça para baixo, né? Então, quando o Espírito Santo ele veio e me trouxe essa realidade, ele disse, filha, é tempo de nós replantarmos em outro lugar. Porém, para nós replantarmos, as tuas raízes, ela tem que soltar dessa terra, ela tem que soltar de lugares, ela tem que soltar de pessoas, ela tem que soltar de ambientes, de sentimentos. E ali começou o processo de Espírito Santo de Deus me fazer realmente soltar, né? Liberar. E aí começou a liberar aqui, libera ali, vamos liberando. Quando eu vi, realmente havia um alívio muito grande, né? Tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que sufocava, tudo aquilo que pesava. Então foi uma sensação assim de alívio, de crescimento, de maturidade, né? E aí a gente poder olhar para as coisas e não, realmente. Agora ele perguntou, o que é que tu queres? Aí eu disse, eu quero minhas raízes fixadas no Senhor. E aí começou o processo de eu entender que eu tinha que querer as minhas raízes em Deus. Então comecei a declarar para o Senhor, Senhor, o que tu queres é o que eu quero. Senhor, o teu pensamento é meu pensamento. Onde tu estiveres, ali estará meu coração. Então foi um processo de fixar raiz em Deus, né? Não era simplesmente da boca para fora, era realmente o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está alimentando as minhas raízes, fixando a minha terra, né? Então nisso tudo, né? Muitas vezes as pessoas diziam assim, mas por quê, né? E o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, Cristina? E aí assim, hoje eu digo, né? Hoje eu entendo que para mim importa muito o que o Senhor está falando, o que o Senhor está pensando, né? E que tudo que diz respeito à minha vida, hoje eu vejo, né? Uma maturidade, hoje eu vejo um renovo, hoje eu vejo uma alegria, eu vejo que tem saúde, né? Tem segurança,
eu me sinto segura. É como se realmente, né, eu tivesse feito o processo ao contrário. O que é ramo, o que é os caules, o que são folhas estão para cima. E as minhas raízes, elas fixaram em Deus, né? Então, muitas vezes também assim, o Senhor faz conosco, de nos arrancar, né, de alguns lugares para poder plantar em outro lugar. E ali Ele rega, ali Ele molha. E assim a raiz, né, ela ganha um renovo. E ela faz coisas novas, e ela vai renovando o tronco, vai dando flores, vai dando fruto. E quando a gente vê realmente esta árvore, ela renovou pela graça do Senhor. Então que seja essa, né, a nossa mensagem de hoje. Renove suas raízes, né? Retire tudo aquilo que está pesando, tudo que está fixando em lugares e pessoas, ambientes, coisas que realmente, né, você fixou e que não é Deus. E que não são de Deus. Então, que seja o processo ao contrário, fixa a raiz no Senhor e deixa, né, que as pessoas fixem, né, pessoas, lugares, ambientes, fiquem nos caules, fiquem nos ramos, fiquem nas flores, nos frutos e nas folhas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor, obrigada. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Obrigada por tudo, Senhor. Senhor, nós queremos nesse dia declarar, Senhor, raízes em Deus, Senhor. Fixados, Senhor, na tua palavra, no teu Espírito, em Cristo. Senhor, em tudo que diz respeito ao reino, em tudo que diz respeito ao nosso Pai. Obrigada, meu Deus, por todo o crescimento, por todo o renovo, Senhor. Obrigada pela vida, Senhor, que tu tem dado às nossas vidas, Senhor, por nos replantar em ti, por poder habitar em segurança do Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Rega, Senhor, rega a nossa planta, rega a nossa raiz com as tuas águas, com teu Espírito, com tuas fontes. Senhor, queremos reviver, queremos avivar, Senhor, queremos reativar. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, como a tua palavra que diz que tem esperança para a planta, que tem esperança, que ao cheiro das águas ela brota, aquela raiz, Senhor, meu Deus, que brota, aquela raiz que aviva, aquela raiz, Senhor, meu Deus, que tem vida novamente, raízes que fixam, raízes que alimentam, Senhor, meu Deus, que são sustentadas pelo Senhor. Senhor, essa é a nossa palavra desse dia, esse é o nosso querer, fixar nossas raízes em Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Planta, Senhor, meu Deus, planta, Senhor, na terra em que tu queres, leva, Senhor, meu Deus, e coloca, Senhor, nossas raízes, Senhor, no centro da tua vontade, assim como tu deseja, assim como é teu plano, Senhor, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu já tens nos ensinado, por tudo que tu já tens nos feito, Senhor. Assim nós bendizemos, te louvamos e te agradecemos e declaramos, Senhor, raízes em Deus para brotar, para fluir, para avançar, para crescer, Senhor, meu Deus, para receber o alimento e o sustento que vem do nosso Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso, né? Fixa as raízes no Senhor e deixa que Ele faz o plantio, deixa que Ele faz o avanço, deixa que Ele vai te levar ao lugar onde é teu lugar, onde Ele pode te plantar e tu vai viver ali a segurança do Senhor, amém? Deus abençoe e fique na paz.